mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Exatamente assim que eu quero começar hoje o nosso devocional. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma. É certo que provas virão, viu? Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Bom dia, né? Ou boa tarde para você, ou boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar assistindo aí esse vídeo, mas nós estamos aqui firmes no nosso propósito. Hoje é 99º dia, gente. 99 dias de propósito. Estamos firmes e avançando aqui de acordo com o nosso cronograma. Hoje finalizamos, hoje, né? Depois de hoje, finalizaremos, né? No caso, então, o livro de 2 Samuel, gente. Hoje, capítulos 23 e 24, tanta coisa acontecendo, gente, tanta coisa acontecendo aqui, e que bom que você tá aí comigo, sabe? Antes de começar e já falar para você daquele nosso resumão, hoje vai ser bem rapidinho, só são 2 capítulos, né? Eu quero falar algo com você para que você entenda assim. Por isso que eu até comecei hoje com esse hino bem maravilhoso, né? Para dar um up aí para você, porque é bem certo, queridos, que situações virão na minha e na sua vida, né? Tentando assim, como é que eu vou te explicar? Tentando nos desestabilizar, tentando fazer a gente tirar o foco, tentando fazer a gente desistir e parar, mas sabe, eu tô aqui para encorajar você a permanecer buscando ao Senhor, independente das notícias, independente das coisas que vem acontecer na sua vida, sabe, porque essa palavra, olha esse hino hoje, ele se encaixa perfeitamente na nossa realidade, muitas vezes quase parando, sem força, sabe, já sem nenhum vigor, assim, muitas vezes a gente lê a palavra, e aí a gente encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. Nós precisamos continuar a nossa jornada, nós precisamos avançar, independente do que acontece ao nosso redor, porque senão sempre o nosso inimigo vai saber como nos parar, sempre ele vai vir com uma situação adversa quando você determinar alguma coisa para sua vida, porque ele sabe que se ele colocar alguma pedrinha no seu sapato, você para, então ele coloca. Então é por isso que você tem que ir além, você tem que ser maior, né? Você tem que se esforçar mais do que essas situações que vêm à sua volta e ir adiante. Minha pastora, seja bem-vinda, muito bom dia, boa tarde, né, gente? Olha só, nós estamos então hoje avançando no nosso propósito e é isso que eu quero encorajar você, para independente do que venha acontecer no seu dia a dia, sabe? Como a palavra do Senhor nos diz, quando você determinar alguma coisa, seja firme, né? Não desista, não pare pelo meio do caminho, seja perseverante, né? Nós precisamos ser perseverantes em todas as nossas coisas, em tudo que nós fizermos, tá bom? Então eu encorajo você a ser perseverante em tudo que você fizer, tá bom? Não desista. Vamos lá, tá bom? Então olha só, antes de adentrarmos aqui na nossa palavra, capítulos 23 e capítulo 24 hoje, eu quero fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Combinado? Quero orar por você porque, olha só, nós vamos falar de uma palavra que é viva, de uma palavra que é eficaz. Nós estamos falando sobre uma palavra que funciona, que é a palavra de Deus. Então essa palavra, ela tem um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Então muitas vezes, mesmo, querido, sem entender o que está acontecendo à nossa volta, naturalmente falando, eu queria te encorajar. Eu quero encorajar você a confiar no Senhor, a confiar mesmo no Senhor, independente, tá bom? Independente, porque olha só, ele nos diz na sua palavra que todos aqueles que confiam nele não ficarão decepcionados. Ele nos diz isso. Ele diz que quando nós colocamos a nossa confiança nele, nós jamais ficaremos decepcionados, tá bom? Então esse é o meu encorajamento para você. Podemos orar? Douglas, temos 2 Douglas aqui agora. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Todos vocês muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Vamos lá, podemos orar? Quero orar pela sua vida. Quero orar por você nesse momento. Vamos orar, Pai? Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Nós te apresentamos a nossa vida, o nosso propósito, Pai. Te apresentamos
tudo que temos e tudo que somos, porque sabemos que nada somos sem Ti, Pai. Sabemos que é a Tua presença em nós que faz toda a diferença. Sabemos e reconhecemos, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela realmente é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. É a Tua palavra, Pai, que nos tira de toda escuridão, de toda ignorância, Pai, de toda dúvida, de todo medo, de toda ansiedade. É a Tua palavra, Pai, que tem esse poder, Senhor. Então eu te apresento a vida desse homem e dessa mulher agora, de cada um dos meus irmãos, Pai, que estão assistindo esse vídeo, Pai, para que o Teu poder, Senhor, o Teu Santo Espírito encontre e alcance cada um deles, Senhor. Pai, que a Tua palavra vá de encontro à vida de cada um, Pai, gerando, aumentando mais fé, porque a Tua palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra também nos diz que muitas vezes o choro, ele dura uma noite, ele dura um período, mas a alegria, ela logo vem, sabe? Então, por mais, Senhor, que não estejamos enfrentando momentos, Pai, bons, nós sabemos que não durarão para sempre, nós sabemos que logo, logo vem a alegria, logo, Pai, vem o Teu refrigério, logo vem o Teu socorro, porque Tu és esse socorro bem presente na hora da nossa angústia. Tu és, Pai querido, aquele que está sempre alerta, cuidando e nos protegendo em todo o tempo, Pai. Então, Senhor, nós ministramos, nós oramos nesse momento em unidade, porque sabemos, Pai, que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Então, nós oramos, Pai, para que sejamos alcançados por Você nesse dia, de maneira poderosa e sobrenatural, que o Senhor encontre aquele que está triste, abatido, Pai, e que o Senhor, Pai, faça com que a Tua alegria venha transbordar no seu semblante, Senhor. Tua palavra diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, Pai, que a alegria do Senhor seja a nossa força, seja a força daqueles que estão entristecidos e abatidos. Senhor, aqueles que estão enfermos, que eles possam desfrutar da cura do Senhor, porque sabemos que a cura está disponível, Pai, que a cura já foi conquistada por Jesus naquela cruz, Pai. Então, que cura se manifeste, Pai, no corpo físico daqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, oramos porque sabemos que Tu és o nosso bom pastor e que de nada nós teremos falta. Então, todos aqueles, Pai, que nesse momento têm falta de algo, Senhor, que sejam supridos pelo Senhor, porque Tu és um Deus presente, um socorro bem presente, Pai. O Senhor não se atrasa, o Senhor é sempre pontual, o Senhor sempre chega na hora certa, Pai. Então, eu ministro, Pai, sobre a vida de cada um agora. Senhor, o Teu socorro chegando e suprindo a necessidade de cada um deles. Obrigada, Senhor. Nós somos gratos por mais um dia, por tantos livramentos, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo com as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém? Amém? Você recebe? Então, recebe aí, meu irmão, recebe. Porque é pela fé, minha irmã, recebe, é pela fé. Nós somos um povo de fé. Nós muitas vezes não vivemos pelo que os nossos olhos naturais estão vendo, né? Nós vivemos pelo que nós não vemos mesmo. Nós vivemos pelo que a palavra do Senhor nos diz que nós vamos viver. E é por fé e não por vista, tá bom? Então, que você seja encorajado a permanecer e prosseguir aí em conhecer ao Senhor durante essa nossa jornada no ano de 2021. Nós temos um propósito, hein? Nós vamos juntos até o dia 31 de dezembro, fazendo a leitura total da Bíblia, porque olha só, existe um lema que nós estamos vivendo. 2021 será o melhor ano da minha e da sua vida. Então faça isso acontecer. Exatamente, depende mais de nós, queridos, do que do Senhor, porque todo o poder é dele, né? Ele é o Deus todo-poderoso, sabe? Então depende de nós entendermos o seu poder, entendermos quem Ele é através da sua palavra e desfrutarmos das suas promessas e de tudo que Ele nos garante, de tudo que Ele já conquistou para nós, que está na sua palavra, para nós vivermos aqui. Amém? Combinado? Então vamos lá, olha só. Vamos lá, ontem quando nós terminamos o nosso devocional, paramos no capítulo 22 e ali naquela ocasião onde Davi entoou um cântico, né, ao Senhor muito lindo. Nós fizemos menção, né, de alguns pontos ali, Davi exaltando o nome do Senhor, dizendo que o Senhor era rocha, era refúgio, que o Senhor tinha feito ele triunfar, né, mesmo quando os inimigos eram muito maiores do que ele. Olha, foi lindo. Se você ainda não leu, eu te encorajo a ler o capítulo 22, que foi do nosso devocional de ontem. Você assistiu o vídeo porque foi maravilhoso, tá bom? Mas hoje, queridos, continuando aqui então, capítulos 23 e 24, vai ser bem breve, vou te contar o que está acontecendo aqui. No capítulo 23,
a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi aqui já estava nas suas últimas palavras, tá bom? Então, nessa ocasião, olha como é que ele começa aqui, do versículo 1 ao 5, ele começa dizendo o seguinte: o homem que foi exaltado, Davi falando sobre ele, o homem que foi exaltado, o escolhido do Deus de Jacó, Davi, o amado salmista de Israel. Aí ele continua: o Espírito do Senhor falou por meio de mim, e a palavra estava na minha boca. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse: quem governa o povo com justiça, quem reina com o temor de Deus, é como a luz da manhã. Ele continua: como uma manhã sem nuvens, que faz brotar da terra a grama verde e macia, como o sol que brilha depois de uma chuva. E terminou assim, ó: e a minha família foi a escolhida. Sim, Deus fez uma aliança comigo, a sua aliança é eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da minha segurança e concederá tudo quanto eu desejo. Olha só, ele já começa aqui as suas últimas palavras falando isso com o Senhor. Também aqui no capítulo 23, acontece algo muito interessante. Ele continua aqui dizendo, inclusive, sobre também os inimigos, né? Aqueles que não fazem a vontade do Senhor, qual é a consequência. Mas tem pontos muito importantes aqui no capítulo 23 que eu preciso te contar, fazendo aquele resumão aqui para você, né? Para não ficar extenso. Olha só, no capítulo 23 também vai fazer menção sobre os 3 guerreiros mais importantes que estiveram com Davi durante a sua jornada. Os 3 mais importantes, queridos, foram José-Bassete, que ele matou só em uma ocasião 800 homens com uma lança numa batalha. Olha só, 800 em uma batalha. Eleazar, que era filho de Dodô, ele também lutou contra os filisteus, queridos, em uma ocasião quando todo o exército já tinha fugido. E aqui ele foi mencionado como um dos 3 guerreiros mais importantes de Davi. Então aqui nessa ocasião ele lutou tanto, a palavra vai nos dizer que ele estava com cãibra na mão. Com cãibra, ele não conseguia largar a espada, queridos, mas a palavra vai nos dizer que ele venceu, né? E que o Senhor deu a ele grande vitória naquele dia. O terceiro homem aqui mencionado é Samar, filho de Agé. Queridos, esse homem também, em uma ocasião onde estava tendo uma batalha ali contra os filisteus, né, em Leí, quando todos os homens de Davi fugiram, ele se colocou no campo de lentilhas e derrotou todos eles sozinho, a palavra vai nos dizer. E ali nessa ocasião o Senhor também sempre termina dizendo isso, que o Senhor quem deu vitória, porque, queridos, é claro, só o Senhor mesmo pode fazer algo tão sobrenatural. Um homem, né, por exemplo, um homem vencer uma batalha sozinho, foi o que aconteceu aqui. Outra coisa importante que acontece no capítulo 23, queridos, já estava perto da colheita ali, daquela época, né? E Davi, ele estava na caverna de Adulão. Olha que coisa interessante que aconteceu aqui. E ali, os filisteus estavam acampados bem próximos ali no Vale de Refaim. E aí o que aconteceu? Esses três homens guerreiros estavam com Davi nessa ocasião. E ali Davi teve sede. Só que Davi teve sede por uma água. Não foi uma água comum não, tá bom? Davi queria beber uma água, queridos. A palavra vai nos dizer que era uma água pura do poço de Belém. E Belém era exatamente a cidade onde os filisteus estavam acampados nessa ocasião aqui. Então você acha que os guerreiros viraram para Davi e falaram: que isso, meu rei? Espere um pouco. Não, eles não questionaram. A palavra vai nos dizer, queridos, que eles atravessaram com valentia os filisteus, foram lá, pegaram essa água, viu? Pegaram água para o rei, trouxeram, né? Tiraram água e entregaram para Davi. Só que Davi, queridos, ele ficou tão maravilhado ali pela bravura deles, né? Que quando eles voltaram, Davi falou o seguinte: olha, essa água, ela tem um preço de sangue. Poxa, vocês arriscaram as suas vidas, né? Para que eu pudesse beber dessa água. Então, assim, eu não posso beber. Então, o que Davi fez? Davi pegou essa água, queridos, derramou
A palavra diz exatamente isso. Derramou essa água, consagrando essa água ao Senhor pelo sacrifício, pelo preço que custou essa água ali para aqueles homens, né, queridos? E sabe como é que termina aqui já o capítulo 23, já acabando? Ele continua fazendo menção dos homens valentes que estiveram com ele. Os 3 principais foram esses, né? Depois a palavra vai nos dizer que também menciona sobre Abissai. Lembra que era irmão de Joabe, que matou também 300 homens com uma só lança em uma ocasião. Binaia, filho de Joiada, que ele matou Leão, ele matou o egípcio de grande estrutura, a palavra vai nos dizer, de grande estatura. E ele ficou firme aqui, se tornou inclusive o guarda pessoal de Davi. E como que termina aqui o capítulo 23? Termina também mencionando sobre os outros 30 valentes que estavam ao lado de Davi, né? Quando você for fazer sua leitura, você vai perceber que tem vários nomes aí. São os 30 valentes que estiveram com Davi, mas na verdade o total de homens eram 37, tá bom? Assim finalizamos 23, vamos pro 24 e acabamos o nosso devocional e acabamos também o livro de 2 Samuel, tá bom? Vamos lá. Como que termina então aqui o livro? No capítulo 24 também vai acontecer uma coisa muito curiosa, entre aspas, né? Porque Davi, ele acabou fazendo algo mais uma vez que desagradou ao Senhor. Pode observar que muitas vezes as pessoas mencionam mais aquele fato dele ter matado o esposo de Betseba e ter casado com, né? Pode observar, esse é o erro que as pessoas mais comentam sobre Davi. Mas aqui também, queridos, no capítulo 24, a palavra vai nos dizer que meio que o orgulho e a soberba por um momento tomou conta do coração de Davi. Deixa eu te contar por quê. Vamos lá, vamos para a palavra. Aqui, queridos, a palavra não diz. Isso aqui é baseado em alguns estudos, né? Que algumas pessoas apontam. A palavra não menciona. A palavra de Deus só vai dizer o seguinte, que mais uma vez, começa assim o capítulo, mais uma vez, Deus ficou irado com Israel por conta de Davi, assim, no sentido de que Davi havia prejudicado o povo de Israel e de Judá por causa de uma contagem, ou seja, de um recenseamento, né? Fez a contagem, o levantamento do povo, qual era o tamanho da população, para você entender. Davi fez isso, só que você vê, para vocês entenderem, essa atitude de Davi, ela estava carregada de orgulho, a palavra aqui deixa subentendida isso. Então, queridos, isso desagradou ao Senhor, porque Davi deu uma ordem para que Joabe fizesse isso. Joabe pega todos os oficiais, vai fazer essa contagem em todo Israel, mais precisamente de Dan a Berseba, né? Ele faz essa contagem. Sabe quanto tempo ele levou para fazer essa contagem de todo o povo? 9 meses e 20 dias, diz a palavra. E após ele fazer toda essa contagem, ele volta ali, né, com o resultado, mostra para Davi e fala: olha, Senhor, nós fizemos a contagem, contamos todos, né? E deu então 800.000 homens habilitados para o serviço militar e 500.000 homens em Judá. Só que a palavra, queridos, vai nos dizer que após Joabe entregar essa informação para Davi, Davi na hora se arrepende, na hora. A palavra vai nos dizer, no versículo 10, que no mesmo momento, assim que finalizou essa situação, depois, né, a consciência dele o acusou. E então ele falou para o Senhor o seguinte: Senhor, eu pequei seriamente com o que fiz. Por favor, meu Senhor, eu imploro que perdoe o pecado do teu servo, porque cometi uma grande insensatez. Davi falando com o Senhor aqui. E sabe como é que termina? Termina o Senhor usando o profeta Gade para ir falar com ele, né? E o profeta falou o seguinte: olha, eu vou dar para você 3 opções. O Senhor usando o profeta para falar com Davi. Disse o seguinte: eu vou te dar 3 opções para que você, então, escolha, né, como punição. Aí falou com ele o seguinte: olha, qual dessas você prefere? Você prefere 7 anos de fome sobre todo o reino? Você prefere 3 meses de fuga diante dos inimigos? Ou você prefere 3 dias de praga sobre a terra? O Senhor usou o profeta Gade para falar com Davi qual dessas 3 opções ele queria escolher como punição pelo erro, né, pelo pecado que ele havia cometido. E a palavra vai nos dizer então
que Davi diz o seguinte: é grande a minha aflição, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois a sua misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. Portanto, eu escolho, Senhor, os 3 dias de praga. Queridos, e nessa ocasião dos 3 dias de praga, a palavra vai nos dizer que morreram mais ou menos 70 mil homens em todo Israel, tá bom? De Dan a Berseba, 70 mil homens morreram por causa, consequentemente, né, queridos, por causa desse erro, desse pecado de Davi. Mas a palavra vai nos dizer, queridos, que quando o anjo da morte estava se preparando ali já para destruir Jerusalém, o Senhor se arrependeu. O Senhor se arrependeu daquele mal, diz exatamente isso, e falou: basta, já basta, né? Então, Davi viu o anjo do Senhor, né? O Senhor enviou esse anjo a Davi para falar para Davi o que era para ele fazer. E nessa ocasião, Davi fala com o Senhor mais uma vez: ó Senhor, o único culpado, né, sou eu. Foi eu quem pequei contra o Senhor. Esse povo apenas segue o meu rebanho. Eles não podem pagar por isso, né? Deixe que esse castigo recaia somente sobre mim e sobre a minha família. Davi pediu isso ao Senhor, mas eu quero te dizer como terminou aqui. O Senhor então disse para ele o seguinte: vamos fazer o seguinte. Gade foi lá mais uma vez e falou para ele o que era para ele fazer nessa ocasião. Chegou para ele e falou o seguinte: ó, você vai fazer um altar para mim lá em Araúna, no Jebuseu. Você vai lá fazer esse altar para mim. Queridos, Davi imediatamente vai para lá cumprir aquilo que o Senhor ordenou, tá bom? E ali nessa ocasião, quando ele chega, né, ali até o Jebuseu, a palavra vai nos dizer que Araúna, peraí, deixa eu só pegar aqui para confirmar para você mesmo se o nome dele é Araúna, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando Araúna viu o rei ali, queridos, nessa ocasião, ele se prostrou, né? E perguntou: mas o que o rei faz aqui, né? Colocou a mão assim no coração, prostrado o rosto em terra e falando: mas o que o rei faz aqui, né? Como assim? E ali ele falou: não, eu vim aqui, por quê? Porque o Senhor mandou que eu viesse para construir um altar aqui nas tuas terras, né? Para que toda essa praga seja cessada do meio do nosso povo, do nosso país, né? Queridos, Araúna ofereceu, falou pro rei: olha, você pode ficar à vontade, rei, você pode usar tudo, usa tudo, os bois, usa tudo que você precisar, os carros, né? Os carros de boi, tudo que você precisar tá à sua disposição. Mas, queridos, algo interessante acontece aqui e assim que acaba o capítulo 24. Nessa ocasião, quando ele ofereceu tudo, olha o que o rei então falou para Araúna: não, eu não quero nada disso de graça. Eu quero comprar, pois não desejo oferecer ao Senhor, o meu Deus, aquilo que não me custa nada. Olha que coisa. Então Araúna ofereceu gratuitamente, né? O Senhor use, faça como o Senhor quiser. Mas Davi falou para ele: de forma nenhuma, como eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor que não me custe nada? De forma nenhuma, vou pagar. E a palavra vai nos dizer, queridos, que Davi pagou, né, pelas terras ali nessa ocasião. Davi edificou então o altar ao Senhor, ofereceu as ofertas queimadas e os sacrifícios de paz ali. O Senhor ouviu suas orações, queridos, e a praga que destruía Israel cessou. E assim cessou mesmo. Acabou o nosso devocional de hoje, né? Que bênção, queridos, que nós estamos aqui avançando. Rompemos aqui mais um livro. E olha só, fica junto comigo, tá? Vem comigo fazer do ano de 2021 o melhor ano da sua vida, conhecendo a verdade e sendo liberto de toda mentira. É isso que a palavra de Deus faz conosco, tá bom? Olha, que Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Tchau, tchau.